Boa tarde, vereadores. Solicito aos senhores vereadores que façam a confirmação do quórum. Havendo o quórum regimental e sob a proteção de Deus, iniciamos os trabalhos da presente sessão. Solicito a senhora secretária que faça a leitura da Bíblia. Mateus, capítulo 3, versículo 33. Busque, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas a vocês. Solicito agora que faça a leitura do expediente. Projeto de Lei de Iniciativa do Poder Legislativo, PL 46/2025 e PL 48/2025, de autoria da vereadora Gorete Boroli. Projeto de Lei de Iniciativa do Poder Legislativo, número PL 49/2025, de autoria do vereador Juarez de Jesus dos Santos. Projeto de Lei de Iniciativa do Poder Legislativo, número PL/50/2025, de autoria do vereador Daniel Formentim Bonifácio. Indicação de número 266/2025, autor Nicola Hilário Martins. Indicação de número 267/2025 até a 269/2025, autora Gorete Correia Boroli. Indicação de número 270/2025 a 271, autor Ademir José Honorato. Indicação de número 272/2025, autor Luiz Carlos Custódio Fontana. Requerimento de número 369/2025, autor Nicola Hilário Martins. Requerimento de número 370/2025, autor Marcos Soares Machado. Requerimento de número 371/2025, autor Valdeci Bittencourt. Requerimento de número 372/2025, autor Juarez de Jesus dos Santos. Requerimento de número 373/2025, autor Ademir José Honorato. Requerimento de número 374/2025, autor Luiz Carlos Custódio Fontana. Justificativa de ausência. Justifico a ausência do presidente da Câmara, Márcio da Rosa da Luz, no horário político, dia 9 de maio de 2025, pois o mesmo se encontra em uma reunião na Unesc, representando esta casa, conforme artigo 99 da linha C do Regimento Interno. Justifico a ausência da vereadora Giovana Vitor Mondardo por motivos de saúde, conforme o artigo 99 da linha B das sessões. Reunião ordinária da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, reunião ordinária da Comissão de Educação, reunião ordinária da Legislatura e reunião ordinária da Comissão Temporária Especial Construção do Túnel Morro dos Cavalos e da sessão ordinária da primeira legislação legislativa desse dia. Criciúma, 9 de junho de 2025, assinado vereadora Giovana Vitor Mondardo. Solicito agora que faça a leitura... Não, terminando o expediente, passamos para o horário político. Questão de ordem cedida, senhor vereador. Vereador Luiz Fontana. Tá certo. Vossa Excelência. Questão de ordem, presidente. Eu gostaria de enviar condolências à família do seu Exídio Dalponte Filho, uma grande pessoa do bairro Naspolini. Atendido de plano, vereador. Questão de ordem cedida ao vereador Nicolas. Solicito o encaminhamento de congratulações aos 40 anos do SEJA, em Criciúma, de Educação de Jovens e Adultos. Atendido, vereador. Em votação. Em discussão. Só em votação? Os favoráveis continuam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado por unanimidade. Questão de ordem cedida ao vereador Antônio Manuel. Senhor presidente, a minha questão de ordem é no sentido de solicitar dispensa de parecer da Comissão de Saúde ao PE 26/2025. Esse PE ele autoriza o Poder Executivo Municipal a adquirir área de terra de propriedade de Gesilane, Januário e outros. Está aí para a construção, a compra desse terreno, é com o objetivo de construir a unidade de saúde lá no bairro Colonial. Em votação. Não, PE 26. Em votação. Os favoráveis continuam como estão, os contrários se manifestam. O projeto foi aprovado. Dispensa de parecer da saúde foi aprovado por unanimidade.
Questão de ordem, senhor presidente. Concedida a questão de ordem, vereador. Solicito, então, a inclusão na ordem do dia de hoje do PE 26 de 2025. Em votação. Os favoráveis permanecem como estão e os contrários se manifestam. Aprovada a inclusão. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem cedida, vereador. Solicito a dispensa de pareceres das comissões permanentes de saúde do PE 27 de 2025, que autoriza o Poder Executivo Municipal a adquirir área de terra de propriedade de Aline Lorete Marinho e outros. Está aqui também é da mesma forma para a construção de uma unidade de saúde na Vila Manaus. Em votação. Os favoráveis continuam como estão, os contrários se manifestam. A dispensa de parecer foi aprovada por unanimidade. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem cedida, vereador. Questão de ordem é para solicitar a inclusão na ordem do dia de hoje, então, do PE 27 de 2025. Em votação. Os favoráveis permanecem como estão e os contrários se manifestam. O parecer foi aprovado. A inclusão foi aprovada por unanimidade. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem cedida, vereador. Solicito a dispensa de parecer da Comissão de Saúde ao PE 28 de 2025, que autoriza o Poder Executivo Municipal a adquirir área de terra de propriedade de Aline. Não. Acho que tem um engano aqui. Aqui, porque aqui está como Aline, mas é Aline. Mas aqui foi colocado, mas tudo bem, isso aqui é lá na Colonial. Né? O que é isso aí? Solicito a dispensa dos pareceres da Comissão de Saúde, da PE 28. Em votação. Os favoráveis permanecem como estão e os contrários se manifestam. A dispensa foi aprovada por unanimidade. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem cedida, vereador. Solicito, então, a inclusão na ordem do dia do PE 28 de 2025. Em votação. Os favoráveis continuam como estão, os contrários se manifestam. O PE foi aprovado por unanimidade. A inclusão foi aprovada por unanimidade. Pela ordem do dia, passamos agora para o horário político. Vereador do PSDB, Daniel Vitoso Cipriano. Declina. Gorete Mendes Correia Boroli. Declina. Luiz Manuel Alexandre Neto. Tem 3 minutos e meio, vereador. Boa tarde, nobre presidente, mesa diretora, nobres colegas vereadores e vereadoras, público que nos assiste em casa e pelas redes sociais. Quero aqui fazer os meus cumprimentos especiais ao Mário Xavier, a sua esposa Lu. Presidente, no último final de semana, no nosso distrito de Rio Maina, houve a festa junina do nosso padroeiro lá, da paróquia da Igreja de Santo Agostinho, onde a gente pôde relembrar uma cultura que, para nós, lá já estava há bastante tempo esquecida e foi resgatada ano passado. Fiquei muito feliz de ver o presidente lá participando, mas não foi só no distrito de Rio Maina, não. Me alegrou também muito na região do Laranjinha, onde que podemos reativar e fazer o Laranjeca, senhor Miri. Uma coisa bem bacana que, desde antes da pandemia, não acontecia mais. Então, hoje eu subo nessa tribuna para relembrar essa cultura bacana, que o tempo especial, agora o tempo de festa junina, onde que tu reúne a família, Nery Xavier, vai lá comer um pinhão, tomar um quentão, comer uma pipoca, uma asinha. Então, lá onde é que tem família, né? Um ambiente maravilhoso, onde é que a rafoagem e a cacalhada não se encontram. Então, para nós foi muito importante, e nesse final de semana teve esses 2 feitos lá no distrito de Rio Maina. No sábado, as 2 festas juninas, e ontem, lá na paróquia Santo Agostinho, teve um grande bingo. E só para lembrar que nos próximos dias, conversei também muito com o prefeito Vaguinho no último final de semana, nos próximos dias agora, provavelmente, Daniel Formentin, a partir do dia 20, como dizia o saudoso deputado Manuel Mota, Marquinhos, tu que é do MDB, que eu saí de lá também, as máquinas vão começar a roncar na direção lá do distrito de Rio Maina. A partir do dia 20 desse mês, se Deus quiser, vamos pavimentar, finalizar e terminar algumas coisas que ficaram para trás. Na verdade, o Rio Maina ganhou de tudo, né? Sou muito grato por isso, no último mandato do prefeito Clédio Salvário,
foi posto de saúde, foi escola, foi ginásio, foi hospital, e graças a Deus foi contemplado 95% das ruas, falta pouquinho, e agora o nosso prefeito Wagner de Espina se comprometeu que agora, a partir da segunda quinzena, quando o pessoal da prefeitura, das intendências, for fazer esse mutirão no distrito de Rio Maina, a gente vai estar finalizando isso, e também vamos estar cobrando as pontes, ô Ademirzinho, Deus quiser, até lá, essas pontes podem chegar para a gente finalizar de uma vez e contemplar. Mas já que a gente está falando em ponte, hoje na CCJ até a gente teve uma discussão ali da questão do imposto, né, o vereador Nicolas. E eu ando preocupado, Ademirzinho, tu que trabalhou muito tempo no governo do Estado, sobre a nossa região. Até o Mário, que é da região da Francesa, sabe o que eu estou falando. E está um pouco preocupante lá, vereador. O pessoal está esquecido, não sabe se essa obra vai finalizar, não vai finalizar. Eu falo da Francesa muito ali. Não é crítica, não, tá? Até porque lá no Luiz Lazarim as coisas estão indo bem, o trevo está sendo finalizado. É só uma preocupação mesmo que, tomara Deus que abençoe, que termine de uma vez aquilo ali para poder finalizar, porque os moderadores ali, o pessoal da Renovacar, as empresas, o mercado já fechou, estão morrendo às mínguas, e é só uma curiosidade mesmo, tá? Se de repente puder passar essa informação, até para a gente passar lá para os comerciantes e o pessoal daquela região, eu vou ficar muito feliz. Obrigado e boa semana a todos. Gostaria de fazer uma saudação aqui também ao Mário Xavier, sua esposa Lu, ao Edson, chefe do FT, e ao nosso querido Vânio de Oliveira. Com a palavra, por ordem, o vereador do PP, Miri D'Agostinho. Dispõe de 3 minutos e meio, vereador. Senhor presidente, nobres vereadores, todos que acompanham esta sessão neste dia, saudar o amigo Mário, a Lu. O Mário me deu de presente um biloquê, que, quando fui secretário de Educação, eu jamais vou esquecer. E saudar o ex-deputado Vânio de Oliveira, que foi presidente do meu partido já. Seja bem-vindo a esta casa, o Edson, a todos que nos acompanham. Eu quero falar hoje da frente parlamentar, que temos tratando em defesa do bairro Pinheirinho. Tivemos 2 reuniões muito importantes durante essa semana. Eu, na quinta-feira, o prefeito Wagner Espíndola me chamou na sala dele. Quando cheguei lá, estava lá o soberano da ferrovia, o corpo de engenheiros da ferrovia, falando da concessão da ferrovia que está por terminar, onde vai haver uma audiência pública em Criciúma, uma audiência pública em Brasília, para tratarmos da nova concessão. E também, na sexta-feira, acompanhado dos pares vereadores, o meu secretário Potelec, presidente dessa casa, o vereador Amaral, o vereador Neto Gione, o vereador Neri, o vereador Nicolas. Estivemos na universidade também, fazendo uma conversa, ouvindo, porque a universidade ela é a grande expertise nesse projeto, e a vereadora Gorete também estava presente nesse projeto. E precisamos nós caminharmos, fazer com que o bairro Juventude possa crescer, avançar, o bairro Pinheirinho possa crescer, avançar, que lá temos um polo educacional e, com certeza, temos que ter um olhar muito bom para aquela região. E lá, ouvindo muito a nossa magnífica reitora Gisele, foi uma aula de pós-graduação para nós, vereador Potelec, onde a gente ouviu que vamos tratar de um assunto muito sensível, com referência àquelas famílias no entorno do bairro da ferrovia, e também todos os temas do bairro Pinheirinho, né? Falamos muito lá de mobilidade urbana, de segurança, de saúde. O governo estava presente, a ferrovia presente, vereador Nicolas. E fizemos, com certeza, alguns encaminhamentos que possamos, junto, construir, quem sabe, uma alternativa, uma saída. Que lá tem famílias que vivem há mais de 40 anos, tem toda uma história. Todos seus filhos foram criados ali, estudaram na SAT, muitos dentro do bairro de Juventude, e precisamos tratar esse assunto com muito carinho e muita responsabilidade. Então, quero agradecer a todos os pares vereadores que participaram e dizer que estamos plantando uma sementinha para conseguirmos, quem sabe, um resultado muito positivo, quem sabe, no final dessa legislatura ou mais à frente. Nós queremos construir junto com a comunidade, construir junto com o bairro Pinheirinho. Tem ações importantes já vindo para aquele bairro. O prefeito hoje anunciou a cidade dos autistas lá também.
lá veio o Bamerim, a Sicredi, está vindo o Combo, e precisamos, com certeza, fazer que possamos fazer com que o Pinheirinho possa enxergar, com certeza, avançar e crescer. É este o nosso grande objetivo. Boa tarde a todos. Questão de ordem cedida, vereador. Presidente, essa questão de ordem, cumprimentar antes de mais nada o Vânio de Oliveira, ex-deputado e presidente do Desafio Jovem Criciúma, o Edson também, que está aqui, diretor de planejamento do município de Criciúma. Presidente, sobre as bancadas dos nossos colegas vereadores, está um convite do primeiro seminário catarinense de aprendizagem, que vai acontecer no dia 7 de agosto, quinta-feira, às 13h30, lá na Alesc, na Assembleia Legislativa. E quando a gente fala de aprendizagem, a gente está falando de programas de formação que combinam tanto a teoria quanto a prática, destinada a jovens, que tem o objetivo de preparar esses jovens para o mercado de trabalho. Então, estendo aqui aos nobres colegas vereadores esse convite para que no dia 7 de agosto, então, às 13h30, lá na Alesc, em Florianópolis, participem do primeiro seminário catarinense de aprendizagem, né, um tema fundamental, especialmente voltado aí para a nossa juventude, e que nós, como legisladores, precisamos estar discutindo sobre isso. Obrigado, presidente. Gostaria de fazer um registro do nosso vereador Kaminsky, um guerreiro do nosso legislativo. Deus te abençoe, vereador. Obrigado pela presença no plenário. Com a palavra agora os vereadores do PSD, Antônio Manuel. Com a palavra, Daniel Formentin. Tem um tempo de 3 minutos e meio do vereador Antônio Manuel. Senhor presidente, quero cumprimentar Vossa Excelência, vereador Amaral. Essa cadeira combina sempre e fico muito feliz em te ver. Obrigado, Vossa Excelência. A toda a mesa diretora, aos nossos pares, ao público que nos assiste. Antes de iniciar a minha fala, quero fazer uma saudação especial ao nosso diretor Edson. Hoje essa casa vai votar um projeto muito importante, que é o projeto do Retrofit, que iniciou essas discussões aqui no Legislativo, com o nobre vereador Nicolas Martins, né? Em fevereiro ou março, a gente participou de uma audiência pública, que foi muito produtiva. Então, a minha saudação ao Edson, a saudação especial ao ex-vereador e sempre vereador Kaminsky, fazia tempo que a gente não via mais ele nessa casa. Mandar um forte abraço ao nosso amigo Feuser, né? Sempre vereador. Semana passada perdeu o pai, então fica aqui os meus sentimentos e os sentimentos aqui dos nossos colegas. Mas eu subo nessa tribuna, senhor presidente, para falar do grande evento do PSD no dia 5 de junho. O nosso partido, ele mostrou força. Ali na M. Mausterhouse, a gente reuniu aproximadamente 4.000 pessoas de todo o sul de Santa Catarina, um evento muito prestigiado por vários partidos, por vários deputados, mas uma fala, ela me chamou a atenção. Nosso pré-candidato, João Rodrigues, essa eleição que se avizinha e o PSD ele tem esse projeto para 2026, é justamente cuidar do povo catarinense. Não tenho dúvida que o nosso partido, o líder do governo, ele está muito fortalecido e a gente mostrou que está empenhado nesse projeto do João. Eu não tenho dúvida que, se as coisas continuarem assim, o PSD vai sair vitorioso nas urnas. E o povo catarinense há de escolher sempre o melhor. Mas o evento foi
muito marcante. Abalou as estruturas políticas e o PSD ele mostrou que está aguerrido, arrojado. E a candidatura do João ela tem alguns fiadores muito fortes, que é o nosso querido deputado Júlio Garcia, o homem de palavra, o ex-governador Jorge Bornhausen, o presidente do nosso partido, Kassab. E Santa Catarina há de viver um momento muito especial. O ex-governador, sempre governador aqui da nossa cidade, Eduardo Moreira, Pinho Moreira, que já foi prefeito, deixou um legado importante, vereador Marcos, do grande MDB. E o PP também, vereador Antônio Manuel, com a presença do PP Colasso, esse grande deputado, nosso amigo. Eu não tenho dúvida, vereador Marcos, mas uma coisa eu pedi para o João. Eu disse, João, a educação. É preciso mudar os rumos da educação de Santa Catarina. E os 3 pilares do nosso projeto é justamente educação, os moradores em situação de rua e o desenvolvimento econômico das grandes obras. Mas a educação, hoje, é o calcanhar de Aquiles do Estado de Santa Catarina. O relatório divulgado na semana passada pelo Tribunal de Contas do Estado é alarmante. Atualmente, hoje, no Estado, 30 escolas da rede estadual não possuem banheiro. E 66 escolas não possuem água potável. Os alunos não têm direito a tomar água. Isso impacta o universo de 18 mil estudantes. E o vereador Miri, que já foi um grande secretário de Educação, ele sabe que há de se investir nas grandes obras, na formação. Mas a educação ela funciona se a gente dá as condições mínimas para os nossos alunos. E um estado como o nosso, que é puxante, ter atualmente 30 escolas que não possuem banheiro, difícil. Então, esse foi o meu pedido para o João, que a gente cuide da educação. Na quarta-feira, o Tribunal de Contas vai divulgar alguns dados sobre universidade gratuita. E eu estou muito curioso, porque é um programa, como eu já subi aqui, muito meritoso, mas que precisa de alguns ajustes. E na quarta-feira vai ser divulgado esse relatório para todo o Estado. E subo aqui fazendo essa reflexão. Há mais de 150 anos se discute educação e nada muito muda. No município de Criciúma, a gente tem feito a nossa parte, esse poder legislativo tem cobrado bastante, mas a cidade de Criciúma é referência. Eu ficava pensando, uma cidade como a nossa, a gente possui 4 UPAs e dezenas de unidades de saúde. É precedente no Estado. A gente dá aula de governabilidade e de humanização nos serviços públicos. Eu encerro as minhas palavras elogiando também o nosso governo. Hoje começou as obras da cidade do Autista, ali na Grande Pinheirinho. A cidade está no rumo certo, e a educação do Estado a gente precisa olhar com mais carinho. Então, viva o nosso pré-candidato, João, e eu não tenho dúvida que o João é a melhor opção. Este vereador e hoje presidente desta casa cede o seu tempo ao excelentíssimo vereador Marcos Machado. Com a palavra, o vereador do União Brasil, Neri Xavier dos Santos.
não desconcentra. Boa noite a todos, senhor presidente, cumprimentando o senhor, cumprimento toda a mesa, todos os senhores vereadores, todo o público que nos assiste nessa noite, também pelas redes sociais. Eu quero enaltecer nessa noite aqui a alegria, meu primo, né, Mário Xavier, com a sua esposa, ali. Muito obrigado pela sua presença, Adro Romana. E também o pastor Vânio de Oliveira, né, hoje aqui conosco, do presidente do Desafio Jovem, já foi vereador dessa casa, já foi deputado estadual, já foi deputado federal, é uma honra estar conosco também aqui nessa noite. Também o diretor nosso do Planejamento Urbano, o senhor Edson Silva, muito obrigado pela sua presença, e a todos que ouvem nosso planeta. Muito bem, eu quero falar um pouquinho ao Júlio, já saiu? Já foi? Então tá bom. Eu quero falar um pouquinho aqui de coisa boa agora, né? Está ali o Júlio? Ah, está lá. Um abraço, Júlio. Deus te abençoe também, querido. Né? Grande vereador, que eu admiro muito também. Que Deus te abençoe. Eu quero falar agora de coisa boa. Né? Falar de festa. Final de semana também tivemos uma linda festa da FASC lá no São Sebastião, e confesso para vocês que foi orgulho de poder chegar numa festa e não conseguir entrar, de tanta gente que tinha no barracão da igreja. Muita coisa boa, estava ali, pessoas do bem, e a gente retornou o tempo passado, Vânio, quando você chegava nas festas juninas, né, todo pintado, tudo cheio de máscara, né, e isso tira a gente um pouco do clima, e confesso para vocês que pela parte da manhã foi uma manhã meio puxada, e quando chega num ambiente como esse, Amaral, o teu coração se alegra, né, porque ali é festa, um te abraça, outro... Então, foi uma festa muito bem. Eu quero parabenizar a Eliane, ali a diretora do CI da FASC São Sebastião, também a nossa diretora da FASC hoje, atual, que também esteve presente no local, alguns coordenadores que ainda não conhecia. Então, foi uma festa muito linda. Estava também o Jusceli, confraternizamos ali junto, batemos algumas fotos, tomamos um pouco de... Eu tomo água, né? E refrigerante, mas foi muito maravilhoso. Então, assim, podemos voltar um pouco àquele conteúdo gostoso, né? Porque a gente, às vezes, faz festa, mas festa que não agrega muito, mas foi uma festa, então, muito boa, e eu sei que daqui para frente vai vir muitas festas julina, agostina, e a gente, como vereador, às vezes passa trabalho, né, Gorete? Porque, não sei vocês, mas, assim, sempre que eu fiquei com uma região tão grande naquela parte de Santa Luzia, mas, olha, tem hora assim, Toninho, que dá para passar o telefone de outro vereador de tanta ligação, né, Juarez? Festa daqui, festa dali, mas aquilo que está no nosso coração. Quero agradecer a todos, uma boa semana para todos, que Deus abençoe em nome de Jesus. Obrigado. Por ordem, os excelentíssimo vereador do PL, iniciando por o vereador Ademir José Honorato. Dispõe de 3 minutos e meio, vereador. Boa noite, senhor presidente, Amaral, vereadores e vereadoras, públicos assistem aqui em casa, pessoal aqui da prefeitura, está ali, o Serginho, nosso amigo ex-vereador, Carmis, que ela está lá, Vânio, deputado e tudo mais, né, o Marinho, enfim. Boa noite a vocês todos aí, que quem está acompanhando está em casa. Até subo aqui mais para pegar e dar reflexão, pena que o vereador Neto até saiu, mas vamos falar um pouquinho, então, do pagador de promessas, né? Está aí e vai se reeleger, não sou revanchista, mas é o seguinte, sobre o anel viário, só para já deixar registrado, sim, a rótula está andando bem, no que tange ali na passagem da João Colombo, teve que mudanças ali, teve detonação de rocha e tudo mais, aí mexe na estrutura da obra num todo, então aquela rua João Colombo, onde tem esse mergulho, que falo ali, né, ele está mais, sempre vai demorar um pouco mais, porque projeto. Então, está sendo feita toda a parte de escoamento de saída d'água, enfim, demora um pouco mais, mas isso, pelo que eu ouvi falar, até o final do ano, setembro, outubro, não sei. Não vamos dar prazo aqui, porque eu não estou lá, eu não posso falar, eu também não perguntei, eu não sou maluco, está fazendo uma afirmação. Porém, amanhã de manhã eu vou até Florianópolis, vou passar na secretaria e vou dar uma falada com o secretário Jair Comper, o Grando, quem estiver lá, com os superintendentes, Vicilar, Preto, bom, enfim, vou tomar mais ciência do assunto lá também. E falando do nosso governador Jorginho Melo, né, sobre educação, certo?
Bom, vai ser feito na educação um projeto nacional, feito, né, que vocês estão vendo aí. Logicamente, historicamente, passou-se um monte de governador e hoje está dando resultado. Já está sendo feito, ele até fez menção, em grandes projetos está sendo feito para arrumar boa parte das escolas que estão aí abandonadas, caindo, isso é uma verdade mesmo, né, e já foi feito bastante, está sendo feito muito mais. E, logicamente, né, para a parte da bolsista, tudo mais aí, nossa, enfim. E sobre infraestrutura também, né, nenhum governo até hoje fez tanto quanto ele está fazendo. Eu até digo, né, por exemplo, Serra do Faxinal, já até falei aqui, abandonada há décadas, está lá, está indo. Serra do Rio do Rastro, 37 anos. Eu sei que eu estava lá, deixamos ela nova, fora. Antes levava 2 horas para subir, hoje lá em 30 minutos está lá em cima. Serra do Faxinal, Serra do Corvo Branco, está lá de vento em popa. Repito, Jacinto Machado, a Praia Grande também está lá, 32 quilômetros nova, está saindo. Né? 108 aqui de Cocal, vocês estão acompanhando, Uruçanga, a 445 ali, daqui a pouco está pronta. A Monsenhor Quinto Baldessar, 445 aqui na Veneza, asfalto novo também, 6 quilômetros de implantação. O anel viário, que muitos cobram, está ali, está saindo, estão vendo? É só passar e ver. Então, ou seja, muitos passaram e prometeram. Eu digo... Não tira esse slide, mas vamos lá, vamos falar um pouquinho mais do governador, então. Você tem o tempo do vereador Juarez Jesus, 3 minutos e meio, vereador. Então, finalizando, mas aproveitando um pouco mais, né, o nosso governador Jorginho Melo, né, muitos passaram, prometeram, e como repetindo, para não esquecer, ele é o nosso pagador de promessa. Então, se pegar e sair fazer uma pesquisa, conversar com as pessoas, muito eles estão vendo, muito. Outro exemplo, naquela região ali, que agora o DENIT provavelmente vai ser, a do 285, ali, que desce Timbé do Sul, ali já é uma boa parte, a descida já é federal. Está sendo também, provavelmente, da Serra da Rocinha, também está sendo, provavelmente, já está revitalizada. Quando eu saí de lá, deixei 70%, 80% dela pronta. Ficou um pedaço só na parte central, ali, da região do Turvo. Vai ser revitalizado, deixar novinha aquela parte central também. Ou seja, depois disso, já estão preparando o projeto, né, que o governo federal ele quer pegar para si, certo? A Transpacífico, né? Liga muitos outros países pelaquela região ali. Ou seja, o governo federal ele quer que dê o projeto pronto para ele pegar e executar. Então, é mais um ponto ali que também vai ter que ser feito o anel viário, pelo tour, tudo mais. Então, é um trabalho, coisas nunca vistas. Se vocês pegarem, como vocês viram nas propagandas que tem do próprio governador Jorginho Melo, muitos pontos que abandonados a vida inteira, como a nossa região estava abandonada. Eu digo, estive ali, fiquei 1 ano e meio, todas as rodovias estaduais da região nós mexemos. Agora está sendo feito também, quem vai para 435, para a direção São Bonifácio, daqui a pouco vai ter aquela passagem lá. Anitápolis já está em projeto também. Hoje, para ir para Anitápolis, tu tem que entrar à direita do rio, está lá, fizemos alargamento naquelas curvas. Se não tivesse feito aquela vez, quando deu o desabamento lá na Serra, na Morros Cavalos, certo? Lá não passava a carreta. Às vezes quando tinha caminhão, carro dá 1 quilômetro de ré. Viabilizamos, mas o projeto do outro lado do rio, pista nova, está sendo estudado, já está quase pronto o projeto. Então, tem muita coisa boa acontecendo. Então, esse é o nosso governador, nosso pagador de promessas, nosso governador Jorginho Melo, está fazendo a parte dele. Eu tenho certeza que o povo não vai esquecer e o povo vai se render às coisas boas que ele está fazendo. E para a educação, aguardem. Agora temos uma pessoa muito especial lá. Eu desejo sorte, muita sorte, muito trabalho à Lu, também a nossa nova reitora, que agora está ali fazendo o trabalho dela também. E assim, Criciúma vai para frente. Vai andar para frente, sim, com tudo isso que o governo também está trazendo aqui para cá. E não esquecendo também, logicamente, um mês e meio atrás, quando o Jorginho esteve aqui, deixou praticamente 50 milhões para o nosso município, para fazer 3 postos de saúde novos, rodovias, entende? Pavimentação, vai ser investido lá na nossa região também, várias coisas. Está saindo agora, dia 22, o seu lançamento do Estrada da Boa Rural. Nós vamos lá, eu estou indo amanhã, mas dia 22 estou voltando lá para o lançamento do Estrada da Boa Rural. Isso vai revirar muito mais de estrada, 1 bilhão. Vai ser feito mais de 1.000 quilômetros de pavimentação de estradas municipais. Olha só, está fazendo tudo no que é dele e muito mais
no que é dos municípios. E nós também vamos lá pegar um quinhãozinho. Muito obrigado, vereador Amaral. Forte abraço a você, os ouvintes e seus amigos que estão acompanhando aqui na tribuna. Um abraço. Com a palavra, o excelentíssimo vereador Luiz Custódio Fontana. Dispõe de 3 minutos e meio, excelência. Boa tarde, presidente, demais colegas vereadores, a todos os cidadãos criciumenses. Primeiramente, cumprimentar o pastor Vani, que já veio hoje na comissão, Kaminski, que hoje eu habito o seu gabinete, um prazer estar aqui hoje. Primeiramente, presidente Amaral, eu gostaria aqui de fazer um meia-culpa. Se em algum momento eu faltar com respeito, pode ter certeza que se eu não te chamar de vereador, é porque aqui tem um clima tanto de amizade entre nós vereadores que a gente chama só no apelido. Então, se um dia eu não lhe chamá-lo de senhor excelentíssimo vereador, pode ter certeza que não é por falta de respeito, é só por às vezes pensar que é uma amizade que a gente tem aqui dentro dessa Câmara de Vereadores. Então, eu gostaria aqui agora de falar um pouquinho sobre a Comissão de Saúde. Hoje, nosso secretário de Saúde, David, e a Juliane e a Morgana estiveram juntas aqui, do secretário, para falar sobre aqueles documentos que a gente mostrou semana passada e mostramos hoje na comissão também. Então, o documento realmente, que foi questionado aqui por alguns vereadores, se era um documento verídico, oficial. Sim, o vereador David falou, ali na hora de responder a pergunta para o vereador Nicola, ele falou, sim, verídico, porém não foi autorizado por ele. Então, é um documento verídico, então, para, caso alguém tenha alguma dúvida, o documento oficial da Secretaria de Saúde, que ele não autorizou que a funcionária mandasse para todos os gerentes de saúde de Criciúma. Então, aí depois nós questionamos, surgiram mais 2 documentos. Esse documento, o primeiro de semana passada, era dia 29 de maio. E hoje surgiram mais 2 documentos, dia 5 e dia 8 de maio, que falava que o transporte para a fisioterapia estava suspenso por tempo indeterminado. Então, foi questionado se esse tempo indeterminado já tinha acabado ou não, porque eu recebo muita solicitação de muitas pessoas dizendo que o transporte foi cortado. Então, não foi. Foi realmente nas últimas semanas que eu recebi essa demanda. Então, não foi à toa que a gente levantou esse requerimento, querendo entender ou não se realmente o transporte para pacientes da fisioterapia tinha sido cortado ou não. A resposta que foi dada aqui, tanto pelos funcionários que estavam aqui da Secretaria de Saúde, é que o transporte foi mandado um e-mail para todas as gerências dizendo que sim, o transporte foi suspenso por tempo determinado, porém não tem a necessidade deles mandarem para os gerentes de saúde que o transporte retornou. Então, foi difícil de entender essa resposta, na minha visão, não ficou muito claro se realmente o transporte tinha sido suspenso ou não, ou por causa agora dessa confusão o transporte vai retornar exatamente como era antes. Então, para mim, não ficou tão claro, porém, o que foi dito aqui, que sim, que retornará da maneira que era antigamente. Então, ou seja, toda a população vai poder, sim, se beneficiar do transporte para fisioterapia, transporte de carro. Então, mas o que deixou, isso tudo provou, por eles estarem aqui, que teve uma falha grave de comunicação. Então, nós questionarmos e nós estarmos aqui fazendo requerimento é nossa prerrogativa, porque houve uma falha grave. Então, vereador, dispõe mais 1 minuto do vereador Badias Benoni. Obrigado, vereador Badias. Então, assim, esses requerimentos que são feitos aqui não são para desestabilizar a Secretaria de Saúde, como foi comentado. Nós precisamos entender por que teve essa falha de comunicação. Porque teve gerente de unidade de saúde que me questionou e disse assim, eu tinha entendido que não tinha mais transporte para fisioterapia. E tem outros gerentes que entenderam que não, beleza, vai retornar, a gente solicita, se retornar, eles vão dizer sim ou não. Então, assim, o documento, por mais que eles disseram que é verídico, ele deixou dúbio, ele deixou que as pessoas entendessem de forma diferente. Ele ficou amplo demais, na minha visão. Então, por isso que, agora, sanadas as dúvidas, sim, continuaremos fiscalizando, nós continuaremos tentando ver se realmente esse transporte está tudo certo. Uma parte, vereador. Vereador, só para parabenizar a Vossa Excelência pela postura diante desse fato. O senhor se posicionou muito bem e, por isso, fico honrado de tê-lo como presidente da nossa Comissão de Saúde. Obrigado, vereador Juarez. Então é isso, nós vamos continuar fiscalizando sim e vamos sim querer que o transporte de Criciúma não só continue como ele era, e sim, possivelmente, para aumentar. Obrigado a todos. Com a palavra, o vereador Nicolas Hilário Martins. Dispõe de 3 minutos e meio, excelência.
Nicolas, sem S. Presidente, boa tarde, mesa diretora, público que nos acompanha. Vereador Júlio Kaminski, sempre bom ver o senhor aqui, fico feliz, aprendi muito com o senhor nos 4 anos que sentamos lado a lado nesse plenário, muitos puxões de orelha que o senhor me deu e me ensinou bastante, muito obrigado. Presidente, primeiro agradecer ao governador Jorginho Melo pela unidade de saúde da linha Batista, que ninguém falou nada, gente. Que isso? Que isso? Pede para a gente agradecer e o governo não agradece o Estado? Que feio, gente. Que feio. O secretário Diogo fez questão de vir a Criciúma inaugurar e o governo não agradece. Sobe aqui para falar, mas não agradece o governo do Estado. Meu Deus, gente, que coisa feia. Ai, ai, ai. Presidente, quero destacar da semana passada que eu falei sobre a Dexco, sobre a situação envolvendo a Dexco, a empresa que fez uma demissão de 90 funcionários. Vereador, infelizmente eu não vou poder considerar a parte, porque eu não sei se vai dar tempo. Não, por enquanto não, vereador. A gente teve uma repercussão muito positiva em relação ao que a gente trabalhou, ao que a gente trouxe aqui na tribuna, e fiquei bem assustado com a quantidade de mensagens que eu recebo de moradores, vereador Ademir, vereadora Goretti, da região da Grande Quarta Linha, com o que vai ser feito com aquele espaço, porque os próprios moradores também têm consciência de que a empresa vai fechar em algum momento. Hoje, a entrevista que eu li do presidente do Sindiceram, do Manfredo, ele também coloca que o próprio setor está ciente que existe uma saída da Dexco da nossa cidade, uma ida para Botucatu, e existe esse encaminhamento para aquela região. Então, nós precisamos de um plano para aquele espaço. O próprio Sindicato dos Trabalhadores, o Itaci, sabe disso também. A gente precisa fazer alguma coisa, a gente precisa fazer um encaminhamento. Então, eu fiz um requerimento que vai entrar na pauta amanhã para questionar o que o município faz em relação a isso. Porque um cidadão me questionou, mas o que a prefeitura pode fazer? E eu fiz um vídeo, está lá nas redes sociais, @Nicolas Martins, falando 5 coisas que a prefeitura poderia fazer nessa situação e que não deu encaminhamento até agora. E, por fim, presidente, quero convidar os vereadores. Eu fui procurado pelo síndico do Carmel, que hoje é uma das situações de assistência social em Criciúma que nós mais precisamos de atenção. E eu vou fazer uma reunião aqui na Câmara, ali no plenarinho, sem câmera, sem nada, na quarta-feira, 2h30, vereador Neri, você que é da região, já está confirmado um representante da Casão, da Celesco, da Assistência Social, da Cisansul, porque já tem decisão sobre a individualização da água e precisa se dar encaminhamento, a Polícia Militar vai participar, o síndico vai participar, para a gente conversar, para a gente colocar todo mundo na mesma mesa, porque faz tempo que isso não acontece, e a gente precisa colocar todo mundo na mesma mesa para entender o que pode ser feito e o que pode ser encaminhado. Então, principalmente o vereador Neri, que é da região, se puder participar, vereador Neto, quarta-feira, 2h30, aqui no nosso plenarinho. Com a palavra, o vereador Obadias Benoni. Dispõe 2 minutos e meio, vereador. Não, tranquilo. Senhor presidente, meus cumprimentar os membros da mesa, Goretti, Marquinhos, Patrícia, os demais vereadores. Vou cumprimentar aqui o pastor Vânio de Oliveira, sempre deputado, o Edson, Deus abençoe, meu querido irmão, o Júlio Kaminski, que bom lhe vê-lo aqui, irmão, bom vê-lo aqui. Deus te abençoe, tens uma participação, uma história nessa cidade, contribuiu muito o tempo que o senhor esteve aqui nesta casa, representando a comunidade criciumense. Senhor presidente, eu não iria falar, porque esse frio, eu palestrei esse final de semana, a gente acabou perdendo um pouco a voz, mas eu fiz questão de subir aqui, porque eu fiquei surpreso essa semana que saiu uma nota, um colunista nosso aqui, nossa cidade, dizendo que o PT vai me processar, porque eu fiz um discurso muito duro aqui. Eu disse que o PT não está acompanhando a minha caminhada aqui nessa casa. Não está. Se achou que eu falei duro, tem que pegar. A casa vai servir vocês, tem outras falas minhas,
de 2022, que ali foi pesado, irmão. Ali foi pesado. Então vai lá. Olha, Nicola, dormi tranquilinho à noite. Semana inteira. Tranquilo, que eu estou no caminho certo, minha gente. A minha missão é desmascarar. E o que eu falei aqui não é novidade para ninguém, que Lula e o PT, de fato, têm relação íntima com a corrupção nesse país, desviaram bilhões do cofre público, arrebentando com a economia do país, arrebentando com o Brasil. Vem me dizer que vai me processar pelas minhas palavras duras? Parabéns! Estou no caminho, claro, estou no caminho certo. Isso aí. Por favor, Nicola, uma parte. Vereador. A que vai processar é a presidente do PT, aquela que bateu foto com o Vaguinho recentemente? Com o Vaguinho, que é a vereadora Giovana Mondardo, aqui de esquerda. Ah, não, só para saber. Exatamente, é isso aí. Então, por favor, claro. Vereador, você tem 30 segundos, vereador Marcos Machado. Vereador Obadias, eu só quero me congratular com Vossa Excelência, dizer que isso certamente é um atestado de boa conduta e se precisar de advogado eu estou à disposição, tá bom? Obrigado, vereador. Muito obrigado. Muito obrigado. E o que eu falei aqui, os vereadores o Júlio Caminho que estava aqui, ele lembra dos meus discursos acalorados aqui, é o nosso papel. É o meu papel, vereador, deputado Vânio, sempre atuante também, fora da política hoje, mas sempre atuante, é o meu papel mostrar para Criciúma o que esse governo faz e fez nesse país. Continuarei falando aqui dentro e nas minhas redes também. PT, infelizmente comigo não vai dar certo, não. Pode ir lá, tem um aqui. Mais 3 entrou em contato comigo quando viu a nota e diz, olha, se precisar, nós estamos juntos aí. Um abraço, obrigado. Com a palavra o vereador, excelentíssimo vereador Marcos Machado, do MDB. Não, ele deu 30 segundos só. 3 minutos meu, mais os 3 e meio dele, tá? 6 minutos e meio, vereador. Presidente Amaral, muito obrigado. Cumprimentar em seu nome a vereadora Goretti, que inclusive estava de aniversário semana passada. Te desejo uma vida longa, com muita saúde e paz de espírito para desempenhar a tua missão. Cumprimentar o vereador Toninho da Embralite, nosso líder do governo, e em nome dele cumprimentar os colegas vereadores. O que me traz na tribuna aqui é, obviamente, registrar a nossa viagem da última semana a Brasília, onde participamos do 15º Engitec. Esse encontro que reúne câmaras de vereadores do Brasil inteiro para discutir pautas tecnológicas que mostrem modernidade no legislativo, como aperfeiçoar ainda mais as casas municipais Brasil afora. A partir desse nosso encontro, vereador Neri, nós conseguimos viabilizar um termo de cooperação, e aí eu quero agradecer imensamente os servidores dessa casa, que de forma muito rápida, e eu quero registrar também o trabalho do nosso procurador, o Léo Cacetari, do nosso diretor, o Soares, com a anuência do nosso presidente, Márcio Darosa, obviamente, que deram celeridade nesse termo de cooperação, e a Câmara de Vereadores de Criciúma vai dispor de uma parceria com o Senado Federal, coisa jamais vista na história dessa casa, com servidores altamente qualificados, com servidores que vão qualificar ainda mais o nosso mandato, porque somos eterno aprendizes, vereador Daniel Formentin. Então, a bateção de pedra é constante para que a gente possa nos aperfeiçoar a cada dia, a cada momento, para servir os criciumenses. Também eu quero registrar aqui a presença do deputado estadual constituinte, o Vânio de Oliveira, um companheiro, né, que serviu muito a Criciúma, essa casa, que dizer aqui da tribuna da Câmara, deputado Vânio, que Vossa Excelência tem o nosso apoio irrestrito na tempestade que vem passando. Jogaram quase 40 anos de serviço no limbo. No limbo. Eu acredito no trabalho que o Desafio Jovem faz e no que fará ainda pelos criciumenses, por isso, Vossa Excelência tem o meu respeito. Cumprimentar aqui o Mário Xavier, que foi presidente do subdiretório do MDB da Grande Rio Mânia, príncipe do Rio Mânia, vereador Neto. Cumprimentar aqui também o vereador Júlio Kaminski, porque quem foi rei nunca perde a majestade. Dizer também que da nossa viagem de Brasília, nós tivemos a garantia da senadora Ivete da Silveira, inclusive já oficializamos o gabinete do prefeito Vaguinho de mais R$300 mil que serão investidos na saúde dos criciumenses. Final de agosto, início de setembro, se Deus quiser, esse dinheiro estará na conta
para servir ainda mais os cristiumenses. Essa que é uma pauta que é o tendão de Aquiles de qualquer cidade, de qualquer governo. Saúde pública é um tema muito sensível, Brasil afora. Falar também do nosso trabalho da Escola do Legislativo, que estamos desempenhando aqui na Câmara de Criciúma, com a anuência também do presidente Márcio, faço questão de registrar, que nos dá a liberdade de atuar nesse sentido, que nós teremos em Criciúma, no dia 25 de junho, senhores e vereadora Goretti, o Legislativo em Ação, que é um circuito que a Assembleia Legislativa, que a Escola do Legislativo Estadual, faz nos municípios, e nós teremos no dia 25 de junho, em Criciúma, o programa Qualifica, Mandato de Excelência. Será uma tarde inteira de estudos no auditório da ANREC, né, discutindo planejamento de mandato e moralidade pública. Aí, mais uma vez, eu quero agradecer aos servidores da casa, na pessoa do Henrique, que faz essa assessoria para a Escola do Legislativo Municipal, para qualificar ainda mais os mandatos. E vereador Nicola, vereador Daniel, faço questão de mencioná-los, porque são os mais jovens que se encontram aqui no plenário junto comigo. Né, quero dizer para vossas excelências que nós, que somos da geração vindoura da política de Criciúma, de Santa Catarina e do Brasil, porque eu acredito muito no potencial do vereador Nicola e do vereador Daniel, que nós temos que respeitar a política. Nós, enquanto geração, temos que respeitar a política. E que a política está tão desacreditada, vereador Nicola, e o senhor deve corroborar comigo nesse sentido, porque às vezes nós não respeitamos em alguns momentos a liturgia do cargo. Nós temos, sim, nessa casa, um jeito de se tratar. E por mais amigos que sejamos, por mais íntimos que sejamos, a liturgia do cargo deve, sim, ser respeitada. Ainda mais em momentos de conflitos. Ou eu estou falando alguma besteira, vereador Obadias? A liturgia do cargo ela deve ser respeitada em todos os momentos. Ainda mais em momentos de conflitos. Porque é o jeito que nós tratamos a política é que a sociedade se espelha. Se os políticos não se respeitam, como que nós, sociedade, vamos respeitá-los? Várias vezes, vários vereadores subiram nessa tribuna e falaram sobre prerrogativa do cargo. A liturgia do cargo é uma coisa que deve ser respeitada. Aproveitar que o vereador Fontana chegou, mencioná-lo também, porque, assim como eu, são um dos caçulas dessa casa. Se nós, que somos da geração vindoura, não começar a tratar a política como ela deve ser, e principalmente a liturgia do cargo, daí podemos se entregar para as cobras mesmo, porque daí não é fácil. E, vereador Obadias, mais uma vez, quero me compadecer com Vossa Excelência e dizer que um processo de um partido como esse, que eu não sei o que o MDB nacional espera, corroborando com esse governo que economicamente está quebrando o Brasil, está deixando de botar a comida na boca dos brasileiros, está deixando de botar vida saudável no comerciante, no pequeno empreendedor, volto a dizer, é atestado de boa conduta. Siga firme no teu propósito, que Vossa Excelência tem razão. Com a palavra, o vereador Aldinei Potelec, do Republicano. Dispõe de 3 minutos e meio, vereador. Senhor presidente, cumprimentá-lo, cumprimentar a mesa diretora, os nobres colegas vereadores, vereadoras, público que nos acompanha aqui, eu já citei alguns, mas especialmente aí o ex-vereador Júlio Kaminski, uma vez vereador, sempre vereador, e é muito bom vê-lo aqui nessa casa, vereador. Eu quero muito rapidamente falar um pouco da minha viagem que fiz na semana passada lá para Rio do Sul, nos dias 4, 5 e 6, eu precisamente participei de 2 eventos, no dia 4 e no dia 5 mesmo e vim embora, mas foram 2 eventos importantes. O primeiro foram, no dia 4, foi o Encontro Estadual de Ecossistemas Locais de Inovação, onde esse evento foi promovido pelo SEBRAE. O Estado de Santa Catarina já conta com 29 ecossistemas locais de inovação, dentre os quais Criciúma faz parte, é um desses 29, e ali estavam representados todas as hélices do ecossistema, desde o governo, a academia, né, representado pelas universidades, o setor privado, representado pelas empresas, e também a sociedade civil organizada, todos imbuídos para discutir, né, os rumos
dos ecossistemas locais de inovação e como que esses ecossistemas auxiliam no desenvolvimento socioeconômico das nossas cidades e das nossas regiões. Foram discutidos ali e apresentados vários resultados, ações, programas desenvolvidos, e Criciúma foi escolhido para sediar, no ano que vem, o 2º Encontro Estadual de Ecossistemas Locais de Inovação. Então, isso é uma boa notícia. A gente vai trazer todo o Estado de Santa Catarina, os representantes das universidades, das empresas. Eram mais de 200 pessoas que estavam reunidas discutindo, né, os rumos do desenvolvimento socioeconômico de cada região, e esse encontro vai acontecer ano que vem aqui também, na cidade de Criciúma. No dia 5 e 6, aconteceu o primeiro Fórum de Cidades Inteligentes do Alto Vale, onde trouxeram vários temas como saúde e bem-estar, mobilidade urbana, cidades inteligentes e sustentáveis, mudanças climáticas e prevenção. E aí, quando a gente fala, colegas vereadores e público que nos acompanha, de cidades inteligentes, a gente não está falando única e exclusivamente do uso de tecnologias, né, pelas cidades, mas sim de como que as cidades, de forma inteligente, trabalham, né, as suas demandas do dia a dia, como o exemplo da mobilidade, como o exemplo lá da região do Vale de Rio do Sul, que é uma região que sofre bastante com enchentes, né? Como que Rio do Sul e como que a região trabalha no que diz respeito a essas mudanças climáticas e essas prevenções de cheias. Então, quando a gente fala de cidades inteligentes, para ficar claro aos nobres colegas vereadores aqui, a gente está falando de como que as cidades têm utilizado, né, tanto a tecnologia quanto a inovação e outros processos, procedimentos, para melhorar cada vez mais a vida do cidadão. E ainda a gente teve a oportunidade de fazer algumas visitas técnicas em algumas empresas e eu quero destacar especialmente a visita técnica que fizemos ao escritório de projetos da Unidade, que presta um serviço tanto para o poder público quanto para a iniciativa privada e já captou desde 2021 cerca de 7 milhões de reais. Era isso, obrigado, presidente. Terminando o horário político, passamos para o grande expediente. Solicito aos senhores vereadores que façam a leitura do quórum. Confirmação do quórum, aliás. Questão de ordem. Cedida, vereador. Minha questão de ordem, senhor presidente, é para mandar mensagem de condolências para a família de Pedro Borges. Atendida de plano, vereador. Solicita a senhora secretária que faça a leitura das matérias. Requerimento de número 369/2025, autor Nicola Hilário Martins. Envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal, questionando se existe possibilidade do município realizar a contratação de empresa especializada para a realização de estudo de mercado integrado, com o objetivo de fazer um mapeamento estratégico e fornecer base sólida para orientar os cidadãos e profissionais interessados no mercado imobiliário de Criciúma, em especial na área central da cidade. Ressalta que este tipo de estudo de mercado imobiliário tem potencial de beneficiar não só o direcionamento correto da lei Retrofit, mas o mercado de Criciúma e região como um todo. Requerimento está em discussão. Com a palavra, o autor do requerimento, vereador Nicolas Martins. Senhor presidente, esse projeto vem na toada da lei do Retrofit, que em breve nós vamos aprovar na sessão de hoje. Eu não tenho a menor dúvida que, por unanimidade, por toda a construção realizada. E esse requerimento, ele é uma sugestão do grupo de arquitetos, profissionais e empresários, cidadãos que nós criamos, porque é o seguinte, presidente, a lei que nós vamos aprovar hoje ela é um passo na estruturação do Retrofit em Criciúma, mas precisa o segundo e o principal passo, que é, e depois eu vou explicar, a lei de incentivos fiscais. E na lei, para a construção dessa lei de incentivos fiscais, a gente precisa ter um bom mapeamento das pessoas que circulam pela região central de Criciúma. Até porque na construção da lei de incentivos fiscais, a gente vai ter que analisar a criação da habitação social. E
E quando eu falo habitação social, eu não estou falando aqui em condomínios, Minha Casa Minha Vida, por exemplo, faixa 1. Eu estou falando em estruturação dos espaços que já existem por conta da lei de incentivo fiscal e imóveis mais baratos para as pessoas que trabalham no centro, né? Quantas das pessoas que hoje circulam pelo centro residem na região central? Moram na região central? Esse é um trabalho que São Paulo está fazendo muito bem quando realizou esse estudo de mercado integrado. Hoje, as pessoas moram no centro, trabalham no centro, circulam pelo centro de São Paulo. Quantas das pessoas que circulam hoje na região central de Criciúma, elas moram na Santa Luzia, elas moram no Rio Mãe, elas têm que pegar 2, 3 conduções para vir até a região central, para trabalhar. Por que não poderia morar no centro? Por quê? Na lei de incentivo que a gente vai realizar do retrofit, os 2, 3 primeiros andares podem ser de comércio. Aí um andar destinado à habitação social. E os outros andares destinados a comércio normal. Mas isso a gente precisa de um estudo para realizar. E fazer por a lei de incentivo do retrofit por meio desse estudo. Então, é uma sugestão que vem e que a gente precisa e seria fundamental para a gente poder fazer a lei de incentivos fiscais ainda mais efetiva do que ela já vai ser. E depois, na hora de debater o projeto do retrofit, eu vou destacar melhor. O requerimento continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Os favoráveis continuam como estão e os contrários se manifestam. O requerimento foi aprovado por unanimidade. Requerimento de número 370/2025, autor Marcos Soares Machado. Envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal para que se informe a esta Casa Legislativa as seguintes informações sobre o bairro Argentina. 1. Há projeto para implementação de recuo de calçada e estacionamento em tipo espinha, onde hoje fica o passeio ao lado esquerdo da Rua Violeta, em frente ao CEIM? E ainda, reconstrução do passeio. Se sim, qual o prazo? Se não, qual a justificativa? 2. Há projeto para implementação de placas sinalizando perímetro escolar, placa escolar? Se sim, qual o prazo? Se não, qual a justificativa? 3. Há projeto para implementação da faixa de pedestre elevada na Rua Primavera? Se sim, qual o prazo? Se não, qual a justificativa? 4. Há projeto para a implementação de placas de pare na Rua Violeta, onde dá acesso ao CEIM? Se sim, qual o prazo? Se não, qual a justificativa? O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Os favoráveis continuam como estão, os contrários se manifestam. O requerimento foi aprovado por unanimidade. Requerimento número 371/2025, autor Valdeci Bittencourt. Envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal questionando se há projeto para o asfaltamento e colocação de placas de sinalização e faixa de pedestre nas ruas Imigrante Dário, Imigrante Scott, Zacaria Cássio Gomes, Silvino Rovares, Arthur Frederico de Andrade e Armelindo de Bittencourt, bairro Pinheirinho, ruas com asfalto danificado, dificultando todo tipo de transporte. O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Os favoráveis continuam como estão e os contrários se manifestam. O requerimento foi aprovado por unanimidade. Indicação de número 266/2025, autor Nicola Hilário Martins. Repavimentação da Rua Antônio Daré, especialmente no trecho de acesso à rodovia SC 443 e à Avenida Manuel Delfino de Freitas, ao lado do antigo pavilhão da Secrisa, bairro Brasília. Indicação de número 267/2025, autora Gorete Correia Boroli. Revitalização da Rua Bento Gonçalves, no trecho que compreende a lateral do imóvel número 47 ao de número 87, bairro Cruzeiro do Sul. Indicação de número 268/2025, autora Gorete Correia Boroli. Reparo na pavimentação de lajotas das ruas Maria Peruque Juste e Pedro Sequinel, localizado no bairro Mina Brasil. Indicação de número 269/2025, autora Gorete Correia Boroli. Pavimentação asfáltica na Rua Santino Pereira, bairro Mina Brasil. Requerimento de número 372/2025, autor Juarez de Jesus dos Santos. Envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal questionando se existe a possibilidade de transformar a faixa de pedestre situada na Avenida Centenário, na altura da saída do terminal urbano da Próspera, em faixa elevada,
para a travessia de pedestre, a fim de proporcionar mais segurança aos pedestres que utilizam o transporte público municipal e deixam o terminal pelo mencionado trajeto. O requerimento está em discussão. Não havendo o que querer discutir, em votação. Os favoráveis continuam como estão, os contrários se manifestam. O requerimento foi aprovado por unanimidade. Indicação de número 270/2025, autor Ademir José Honorato. Construção de lombada na rua José Rosso, antes da esquina com a rua Francelino Arthur Lúcio, bairro Quarta Linha. Requerimento de número 373/2025, autor Ademir José Honorato. Envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal questionando o seguinte: 1. A possibilidade de pavimentar com asfalto a rua Carlos Gomes, localizada no bairro Nossa Senhora da Salete? 2. C5 ao prazo. Requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Os favoráveis continuam como estão e os contrários se manifestam. O requerimento foi aprovado por unanimidade. Indicação de número 271/2025, autor Ademir José Honorato. Manutenção e recolocação de tampa da Boca de Lobo, localizada na rua Quintino Dal Ponte, próximo ao comércio de papéis Naspolini. Requerimento de número 374/2025, autor Luiz Carlos Custódio Fontana. Envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal, solicitando as seguintes informações. Existe planejamento para colocar iluminação e sinalização na rodovia SC 108, iniciando-se no bairro São Simão e finalizando no bairro Mina Brasil? Se sim, pode nos informar uma data, se não, justifique. Requerimento está em discussão. Com a palavra, o autor do requerimento, o vereador Luiz Carlos Fontana. Senhor presidente, eu fiz esse requerimento porque, para quem costuma passar ali por aquele trecho da SC-108, sabe que é um trecho que é pouco iluminado e precisa realmente melhorar a iluminação, porque recentemente, nos últimos meses, na verdade sempre teve, né, acidentes naquela região. Principalmente quem está saindo da Mina Brasil, vai fazer aquela voltinha ali, tem uma descida que é um pouquinho rápida. Então, aquilo ali, às vezes, tem condutor que acaba se perdendo por causa da falta de iluminação. Então, isso é prejudicial. Já tivemos na descida ali alguns acidentes recentemente, não só pela falta de iluminação, mas antes também tínhamos problemas na pintura das faixas, principalmente ali na entrada do São Simone, que já foi pintado, já foi tudo reestabelecido pelo Estado de Santa Catarina. Então, agora nós gostaríamos de saber o quanto antes para melhorar aquela iluminação. Eu passo constantemente naquela região, naquele trecho, e eu sei o quanto é importante, e também é um trecho muito movimentado, principalmente por causa, né, dos municípios que a gente interliga e também por causa do Mampituba. Uma parte, vereador. Obrigado pela parte. Essa SC 108 ali, estadual, logicamente, mas só que todo o perímetro ali das pessoas pagam a COSIP, certo? Então, é questão de o próprio município fazer o projeto e tá ali o posteamento, que será Celeste, cooperativa, tem umas partes ali que se misturam, não sei. Mais à frente eu sei que tem cooperativa. Uhum. Naquele ponto ali, então, é questão de o município, pena que o líder não está aqui, mas de fazer esse requerimento, né? Já está ensaiado para lá. Isso é questão do município fazer o projeto e mandar colocar a iluminação. Já que agora também está sendo feito o projeto em todo o município da colocação de lâmpada de LED em toda a cidade. Né? Então, mais um ponto positivo é só aguardar e pedir, logicamente, que o município faz. Tá bom? Obrigado. Isso aí. A parte do vereador Neri. Obrigado, vereador, pela parte. Realmente, passei ali sábado à noite, quem vem de Cocal em direção a Criciúma, bastante escura a noite, pois há 3 meses atrás eu perdi meu sobrinho numa da curva daquela. Tenho quebra ali, aqueles guarda-reio, e fomos descobrir no final da tarde. Então, realmente, se é que é estadual, mas os municípios têm que fazer os requerimentos, eu sei que a metade é Cocal, a energia ali. E outra parte é Celeste, então, Criciúma e Cocal fazer os seus trâmites para que seja iluminado, porque realmente aquilo ali é uma escuridão total. Obrigado. E tem uma parte ali, um trecho que é Morro da Fumaça. Então, tem uma intersecção dos 3 municípios, Cocal, Criciúma e Morro da Fumaça. Então, realmente, a iluminação do Morro da Fumaça é por Cocal também. Mas o pior trecho, na verdade, onde liga esses 3 municípios, ali está tendo a obra. Então, a gente sabe que a obra vai se estender, né, para a duplicação.
Então, acreditamos que aquilo ali, a iluminação vai ser estabelecida depois, porém, o trecho principal ali ainda é Criciúma, né? Ele não pega Cocal, esse trecho que é mais escuro. Ali é entre Minas Brasil e São Simão. Esse trecho realmente precisa ter uma atenção melhor e agradeço a todos. Obrigado. O requerimento está em discussão. O requerimento continua em discussão. Não havendo o que quer discutir, em votação. Os favoráveis continuam como estão e os contrários se manifestam. O requerimento foi aprovado por unanimidade. Indicação de número 272/2025, autor Luiz Carlos Custódio Fontana. Drenagem e conserto da Boca de Lobo na rua Pedro da Luz, bairro Vila Manaus. Terminando o grande expediente, passamos agora para a ordem do dia. Solicito os senhores vereadores que façam a confirmação do quórum. Daniel. Daniel não. O quórum do Daniel. Vocês votarem sim. Questão de ordem cedida, vereador. Presidente, essa questão de ordem é para solicitar se há possibilidade de nós votarmos em bloco os 3 projetos que tratam de aquisição de área para o município de Criciúma, o PE 26, o PE 27 e o PE 28, de autoria do prefeito municipal. Em votação. Os favoráveis continuam como estão e os contrários se manifestam. Aprovado por a votação em bloco por unanimidade. Em única discussão e votação, o projeto de lei do Poder Executivo número PE/018/2025, encaminhado pelo prefeito municipal, que dispõe sobre a criação do Programa Municipal de Retrofit em edificações urbanas e outras providências. A Comissão de Constituição e Justiça e Redação opinou pela legalidade e constitucionalidade. A Comissão de Obras, Educação, Saúde e Fiscalização opinaram pela aprovação. O projeto recebe 2 emendas de autoria do vereador Nicolas Martins, constantes dos pareceres das Comissões de Saúde e Fiscalização. Em discussão, a emenda 01. Em votação. Não havendo quem queira discutir, em votação. A emenda 1 foi aprovada por... Ah, tá. Desculpa. Tá. Depois é a 2. Tá. Encerrada a votação. A emenda foi aprovada por unanimidade. Em discussão, a emenda 2. Em votação. Votação liberada. Eu voto. Eu voto. Não, tá. Votação encerrada. A emenda foi aprovada por unanimidade. Em discussão, o projeto com as emendas. Em votação, o projeto. Não? Desculpe a silêncio. Com a palavra o vereador Nicolas Hilaro Martins. Senhor presidente, nobres colegas, muito boa tarde, boa noite já.
Presidente, estou muito feliz de discutirmos e votarmos na noite de hoje esse projeto. Um projeto que desde o ano passado eu já tinha em mente e fico feliz que o município já tinha encaminhado. Feliz de ver o Edson aqui. É a prova de quando a gente pode e a gente tem condições de construir pela cidade, a gente constrói pela cidade. Né, vereador Toninho? Tem como construir pela cidade. Presidente, nas minhas aulas, o professor Leonardo Sec, de Políticas Públicas, ele me ensinou o ciclo de políticas públicas. E a primeira parte é a identificação do problema. E nós temos um problema na cidade, que é o centro da cidade, que está envelhecendo, assim como as grandes cidades do mundo têm um processo de envelhecimento do centro. Depois da identificação do problema, vem a colocação desse problema na agenda pública. E o que nós fizemos desde o início desse mandato foi isso, foi a colocação do problema na agenda pública. Primeira coisa que eu fiz, conversar com o prefeito. Por quê? Porque é um projeto que tinha que vir do Poder Executivo. Então não tem como a gente fazer construção aqui que seria inconstitucional, ponto. Então nós temos que construir com o Poder Executivo e encontrei um espaço de construção muito bom junto ao Poder Executivo, até porque já existia esse processo de construção lá. De lá para cá, conversando com as entidades, realizamos uma ótima audiência pública na CDL. O vereador Daniel, eu lembro que ao fim da audiência pública chegou para mim, disse que tinha dúvidas sobre o projeto, saiu com todas as suas dúvidas sanadas em relação a esse projeto, a necessidade de uma lei de incentivos, né? E fomos a São Paulo conhecer os projetos de retrofit em São Paulo, que também tem uma lei de incentivos e que só foi para frente quando teve essa lei. Então, nós voltamos com a certeza de que nós precisamos de 2 leis para encaminhar o retrofit. Então, o que nós estamos votando hoje é a primeira dessas 2 leis, que é a lei de flexibilização de normas. Tem prédios na região central, edificações na região central, que não têm mais condições de cumprir as regras de acessibilidade. Não tem condição, não tem, ponto. Então, precisa de uma lei que faça essa flexibilização de normas. E o que nós estamos votando hoje é essa flexibilização e essa facilitação da aprovação do projeto. Estamos fazendo. E lá no artigo 11 diz, artigo 12 e 13, fica o Poder Executivo autorizado a instituir, mediante lei específica, incentivos fiscais destinados a estimular a execução de projetos de adequação de imóveis pelo retrofit, observadas as diretrizes e objetivos dessa lei. Por quê? Porque o objetivo com essa lei é estimular para que os edifícios que estão ociosos hoje na região central da cidade, e em toda a cidade, mas principalmente na região central, eles voltem a ter utilidade. Eles voltem a funcionar. Se era um edifício residencial, pode mudar o uso para um edifício comercial. Isso está acontecendo muito forte na região central. E a gente, em outras cidades, São Paulo, Florianópolis, Rio de Janeiro, Porto Alegre, movimentando as cidades, trazendo vida para a região. E nós temos bons exemplos já em Criciúma que foram feitos sem lei. O Tintim Botequim, que eu já falei várias vezes, a Plural Coworking, é um grande exemplo de retrofit que a gente tem na cidade também. Há muitos anos era uma empresa de jeans, né? E hoje está lá, um coworking. Ali, onde hoje é o Tintim Botequim, já foi uma imobiliária, estava virado em dormitório para pessoas em situação de rua, sujeira, ficava feio. Se você procurar no Google Street View, está um fora Lula, fora PT escrito na frente, assim, pichado. E hoje está lá, um bar funcionando, movimentando a economia da cidade, movimentando uma região que à noite estava ficando deserta. Imagina agora, na Praça Nereu Ramos, a gente ter vários bares. Para quem já foi em Belo Horizonte, conhece um local chamado Savassi, um bairro chamado Savassi. Vários calçadões, movimentando a cidade, movimentando a economia. Então, hoje nós damos um passo importante na flexibilização das normas. E as 2 emendas são emendas que vieram do Corpo de Bombeiros, sugestão do Corpo de Bombeiros, justamente adequando ao Descomplica que o Corpo de Bombeiros faz para a liberação, para a facilitação de obras.
E principalmente para mudança de uso, porque para comercial tem uma, para residencial tem uma regra, para comercial tem outra. Então, facilitar essa mudança do uso. E, presidente, por conta desse trabalho, a gente criou um comitê chamado Viva o Centro. Um comitê para debater o centro da cidade. E essa lei foi debatida com esse grupo, num grupo de WhatsApp, com sugestões de arquitetos, de moradores, com presença do Edson, do Adriano, do secretário Tiago Fabres, que está lá no grupo também, participando, dando sugestões, melhorando. E a gente fez boas reuniões. Se puder passar algumas fotos das reuniões que foram realizadas, né? A gente encaminhou as fotos para a técnica, não sei se... aí é na audiência pública, pode passar. Audiência pública muito bem realizada, pode passar, lá no auditório da CDL muito parceira, a vereadora Manu Vieira, de Florianópolis, que veio ajudar no debate do projeto. Obrigado a Patrícia e toda a equipe que ajudou da nossa Câmara de Vereadores, pode passar. Aí é uma reunião que nós fizemos lá na CDL também, para debater o projeto. Cada um leu e trouxe as suas sugestões para aprimorar o projeto, para compreender melhor o projeto. Pode passar. Aí, mais algumas fotos, tem ali representantes de construtoras, tem o pessoal da Prefeitura, Associação de Moradores do Centro, CDL, CREA, tem vários representantes nessa construção. E isso está sendo muito importante. E agora, a gente vai para o próximo passo, que é a criação da Lei de Incentivos Fiscais. A gente já tem aqui uma tabela que o secretário Tiago Fabres, o Edson e a equipe da Prefeitura está analisando. Por quê? Porque a gente tem que aprovar durante o ano para poder valer para o ano que vem, princípio da anuidade. Então, questão de isenção de IPTU, aí a gente está analisando, né? Mas uma sugestão, por exemplo, isenção de IPTU por até 15 anos para imóveis que passam por retrofit e que estão em funcionamento, estão movimentando a economia, né? Movimentando a cidade, perdão de dívidas de IPTU, redução de alíquota de ISS para 2% para os estabelecimentos que se instalarem naqueles locais, isenção de ITBI, que é muito importante, porque muitos desses prédios, às vezes, o dono não quer mais mexer. O dono não quer mexer naquele prédio mais. Ele não tem mais interesse. Mas quando a prefeitura talvez reduza o ITBI, facilita para ele vender esse imóvel. E isso acontece muito em São Paulo, tá? Uma construtora incorporadora vai lá e compra todos os apartamentos, todos os imóveis daquele prédio, faz o retrofit e vende depois. Movimentando a economia, criando estruturas embaixo para poder receber café, academia, movimentando o centro da cidade. E outras isenções de taxas municipais, a venda do potencial construtivo. Para quem não entende o que é a venda do potencial construtivo, em algum lugar você pode construir até 16 pavimentos. Mas aquele prédio que já está ali é de 10 pavimentos. Então ele tem um potencial construtivo de 6 naquele local. Você pode vender para uma construtora para ela construir em outro local. Aumentar o 16 para mais 6, por exemplo, nesse outro local. Tudo isso pode ser feito a partir da Lei de Incentivos Fiscais do Retrofit. Então, nós estamos dando um passo extremamente importante hoje para a nossa cidade, para a economia da nossa cidade, para o desenvolvimento do centro de Criciúma. E eu digo para vocês, se ao fim desse ano a gente tiver aprovado essa lei de hoje e mais a Lei de Incentivos Fiscais, eu sinto que eu dei a minha contribuição para a cidade de Criciúma, para a região que me fez o mais votado dessa região, 2 mandatos, em 2 eleições, a região central da cidade, que me deixa muito, muito, muito feliz, muito contente por termos realizado essa lei. É uma lei que vem para... Tem tudo, para revolucionar a região central de Criciúma, que eu não tenho dúvida que em breve o prefeito vai fazer a sanção, e Edson, se for possível, vamos fazer uma sanção festiva lá na sala de atos, um movimento lá na sala de atos, que vai ser bem importante para movimentar, chamar o Comitê Viva o Centro, a gente fazer esse processo de sanção, e vai ser muito bom. Obrigado, presidente. Desculpa aos vereadores que estão ansiosos para ir no jogo do Criciúma, mas eu tive que usar esse momento, porque foram alguns meses de trabalho, e serão ainda mais alguns meses de trabalho, até finalizarmos a lei de incentivo. Com a palavra, o vereador Ademir Honorato.
que é o jogo do Criciúma, vou esperar mais um pouquinho aí. Boa noite, senhor presidente, vereadores e vereadoras. Eu até quero fazer um relato, parabenizar a várias pessoas envolvidas nisso aí, né? Eu entrei no Conselho das Cidades, lá em 2012, começamos a trabalhar em cima do fórum para montar o Conselho Municipal. Com isso, foi montado, logicamente, o Conselho de Desenvolvimento Municipal, CDM, muito trabalhado, muito tempo, né? Na qual eu participei lá nesse CDM, Conselho Municipal, até 2 meses atrás. E depois disso fui expulso de lá. Fui expulso de lá. Mas então, foi 12 anos que ele trabalhou em cima disso aí. Fico muito feliz porque teve muito conhecimento nisso. Então, agora, vereador Nicolas, depois, esse retrofit, olha que eu já ouço falar, foi muito falado lá. Há anos e anos, não vou dizer, mas mais de 8, 9 anos, quando se iniciou o CDM, que já vem se falando nesse projeto retrofit. Espero, acredito que hoje vai nascer esse grande programa aqui que realmente vai revolucionar o Centro Velho. Parabéns, a tua persistência também, Nicolas, e o teu entendimento nisso. Naquele dia da audiência pública, eu acompanhei lá também, muitas belas suas palavras, a colocação daquela outra menina também veio de Florianópolis, Manu, um entendimento fenomenal também. Enfim, muitas pessoas discutiram ali naquele momento, arquitetos, mas fiquei assim, ó, lisonjeado com aquilo que eu vi, falar, participar de muitas reuniões, certo? Lá, e realmente está nascendo agora novamente isso aqui. Então, logicamente, parabéns ao Executivo, do aceito, ao prefeito Wagner, né, da persistência, logicamente, vereador Nicolas, então, mérito para ti. E também, eu quero até pegar e citar algumas pessoas que fazem parte desse conselho que realmente também trabalharam muito em cima desse retrofit. Muitas ideias vieram dali de pessoas de cabeças nobres, pensantes da cidade. Muitos arquitetos, olha, engenheiros e pessoas comuns também. Eu posso dizer aqui, eu ainda tenho aqui salvo a lista, né? Então, não apaguei o grupo, então eu posso citar. Então, o cara tem uma mente brilhante, o Jânio Colossi, o Adriano Laurindo, o próprio Edson Silva também está aqui acompanhando, o Juliano Deolindo, o Jefferson Alessio, cara fantástico, o Juarez Sabino, a engenheira Kátia, afastada, mas ainda faz parte do conselho, a Eliane, que trabalha na Fontana, o próprio Ovacir Fontana, o Jackson Johnny, Ítalo Sorato, engenheiro há muito tempo, a Larinha, engenheira Lara, o João Paulo, está sempre lá trabalhando, não é de Freitas, João Paulo só. O Anderson Donato, a Amanda Gonçalves, a Jéssica, o Luciano Bilésimo, Matheus, Michel Furgiato, Sidney Ronck, e tem um aqui que não tem o nome aqui, não está salvo no contato. Então, essas e outras 70 e poucas pessoas no CDM, de várias áreas da sociedade, sempre trabalharam, inclusive você, vereador Aldinei, também foi presidente do CDM por uns 2, 3 meses ali, né? 2 anos. Então, assim, ó, muito bem discutido. O vereador Paulo Ferreira fazia parte. Bom, tinha vários vereadores que faziam parte. O Miri também, vereador, Toninho também fez parte um pouco. Uma pena que veio, tu também, né, Neto Jolie? Uma pena foi desse relato novo que veio, Ferrarese, foi o primeiro que citei até. Então, assim, foi até uma pena de, sei lá, o próprio município, a procuradoria, isolar os vereadores dessa discussão. Tinha representatividade. Quando vinha esse projeto para cá, eram discutidos, já sabiam, os vereadores já tinham parte nos assuntos. Então, assim, ó, pois bem, então, muito bem, parabéns, Nicolas, em teu nome, prefeito também, logicamente. Agora vai nascer esse retrofit e a cidade, o Centro Velho, que a gente chama, ele vai realmente explodir. Vai com os exemplos que o vereador Nicolas deu, de alguns casos aqui que já teve esse andamento. O Florianópolis está andando muito bem também, né? Então é isso aí. São mais um que entra no coro e peço a aprovação desse projeto. Tenho meu voto e peço de todos aí. Um abraço. É isso aí, líder. O projeto continua em discussão. Com a palavra, o vereador Daniel Formentin. Senhor presidente, eu subo muito rapidamente aqui, tendo visto o adiantar das aulas, da hora. Quero fazer mais uma vez uma saudação ao Edson, ao corpo técnico lá da diretoria de planejamento, que tiraram uma ideia e colocaram no papel. Não tenho dúvida que a lei de Criciúma é muito melhor daquela que foi aprovada em Florianópolis.
em outros lugares. E faço aqui uma menção ao nobre vereador Nicolas, que se empenhou, que estudou. Estive lá na audiência pública, foi uma audiência muito produtiva. Eu ainda não compreendia a dimensão e a importância desse projeto. No meu entendimento, era questão apenas da parte comercial, mas ouvindo a audiência pública, estudando o projeto, ele vai trazer também a questão das habitação. E os municípios, os grandes centros urbanos, naquela audiência, eu pude entender que a gente vive uma bolha da habitação. E o projeto, o retrofit, ele vem de encontro a isso, aos anseios da sociedade, porque há algumas dezenas de edifícios que ele já não consegue mais se adequar às normas de conduta do município, de acessibilidade, e com o retrofit ele vai permitir que essas construções elas durem mais algumas décadas. Então, era isso a minha contribuição. Mais uma vez, cumprimento o Edson. E o mérito aqui ao nosso colega que estudou, que foi para São Paulo, que debateu. Tanto é que as 2 emendas foram aprovadas. E viva a cidade de Criciúma. Espero também, entendi também que esse projeto só vai ter uma eficácia se essa casa aprovar essa lei de incentivo, porque em Florianópolis não foi aprovado. E a lei do retrofit lá, ela não pôde ser aplicada no seu potencial. Mas eu tenho certeza que a cidade de Criciúma, o Executivo vai encaminhar esse projeto para que a gente dê a efetividade realmente naquilo que a gente está aprovando. O meu voto é favorável e espero que vai ser unânime. E é isso. Eu subo justamente para cumprimentar o novo vereador Nicolas e o corpo técnico ali do Executivo que se debruçaram, estudaram. E a gente vai ter a oportunidade de, no centenário da cidade, dar a revitalizada no centro. O projeto continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Votação liberada. Encerrada a votação. O projeto foi aprovado por unanimidade. Em única discussão e votação, em blocos, os projetos. Em única discussão e votação, o projeto de lei do Poder Executivo número PE/026/2025, encaminhado pelo prefeito municipal, que autoriza o Poder Executivo municipal a adquirir área de terra de propriedade de dona Gislaine, Januário e outros. Em única discussão e votação, projeto de lei do Poder Executivo número PE/027/2025, encaminhado pelo prefeito municipal, que autoriza o Poder Executivo municipal a adquirir área de terra de propriedade de Aline, Lorete, Marinho e outros. Em única discussão e votação, projeto de lei do Poder Executivo número PE/028/2025, encaminhado pelo prefeito municipal, que autoriza o Poder Executivo municipal de adquirir áreas de terras de propriedade de Saulo Paganini e outros, e Lédio Paganini. A Comissão de Constituição e Justiça e Redação opinou pela legalidade e constitucionalidade. As comissões de Obras, Educação e Fiscalização opinaram pela aprovação. O parecer da Comissão de Saúde foi dispensado e o projeto foi incluído nesta ordem do dia, conforme a deliberação do plenário. Em discussão ao projeto. Em discussão os projetos em blocos. Em votação. Não havendo quem queira discutir, em votação. Votação liberada.
dois aqui. Votação encerrada. O projeto foram aprovado por unanimidade. Em única discussão e votação, o projeto de lei do Poder Legislativo, número PL/40/25, de autoria do vereador Ademir José Honorato, que denomina Rua Maria Elédia Giasse Rosso. A Comissão de Constituição opinou pela legalidade, encaminhou a matéria diretamente para a deliberação do plenário. Em discussão o projeto. Não havendo quem queira discutir, o projeto está em votação. Votação liberada. Encerrada a votação. O projeto foi aprovado por unanimidade. Em única discussão e votação, o projeto de lei do Poder Legislativo, número PL/42/2025, de autoria do vereador Ademir José Honorato, que denomina Rua Nelson Spiller. A Comissão de Constituição opinou pela legalidade, encaminhando a matéria diretamente para a deliberação do plenário. Em discussão o projeto. Não havendo quem queira discutir, em votação. Votação liberada. Encerrada a votação. O projeto foi aprovado por unanimidade. Terminando a ordem do dia e não havendo mais nada a tratar, encerramos o trabalho da presente sessão, convocando os senhores vereadores para a próxima, no dia 10 de junho de 2025, terça-feira, em horário regimental. Boa noite a todos.